Estamos iniciando mais um Papos Bioclimáticos. Hoje teremos a presença ilustre da professora Juliana Oliveira. Juliana Oliveira, da UFAL. Juliana, muito obrigado pela presença. Queria agradecer primeiro você, antes da gente continuar com a apresentação. Obrigado. Eu que agradeço o convite muito afetuoso de vocês. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Caio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sim, para quem não conhece, obrigado, Juliana. Mas para quem não conhece, a Juliana ela é professora da UFAL, e ela está há muito tempo já envolvida com essa parte de bioclimatismo e conforto ambiental, tanto na parte térmica, mas também na lumínica. Juliana é formada pela própria UFAL na graduação e depois teve mestrado e doutorado, mestrado na arquitetura da UFSC e depois o doutorado na engenharia civil, os dois com o professor Lambert. Só isso. Então, com muita, e sendo mais sincero ainda, depois eu estava conferindo o currículo, na graduação ela foi orientada só para o Leonardo Bittencourt. Então, ela conhece todo mundo da área, assim, então muita experiência na parte de ventilação, de conforto térmico e também, mais recentemente, ela estava contando a questão do conforto lumínico. Juliana, eu queria te começar perguntando um pouco disso, assim, como é que foi sua trajetória para chegar nisso? Você sempre gostou desse tipo de assunto na faculdade? Você já, desde a graduação, pensava, não, eu quero ser professora de conforto, é o que eu gosto, é o que eu me identifico. Como é que foi um pouco isso? Então, Tiago, você citou aí algumas pessoas importantes, que passaram pela minha vida, e eu não posso começar a falar disso sem falar também dessas pessoas, Na verdade, na graduação, desde a graduação que eu comecei a me interessar pela parte de conforto ambiental, de arquitetura bioclimática, só que a culpada por isso foi a professora Giana Barbirato, que foi a minha primeira professora de conforto. Então, foi lá nas aulas dela que eu comecei a me encantar, assim, por como é possível a gente conceber, as edificações para que elas colaborem para o bem-estar das pessoas. Então, compreender como é que o clima funciona, como é que o arquiteto pode manipular, as variáveis de projeto a partir dessa compreensão do clima, pensando no conforto do usuário, isso me chamou a atenção desde o segundo ano da faculdade, que foi quando eu comecei a ter essa disciplina. Só que é engraçado, apesar das pessoas, eu sempre fui tida como a CDF da sala, desde o colégio, assim. Então, às vezes eu estudava com os colegas e as pessoas diziam, você tem jeito para ser professora, mas eu queria atuar como projetista, Acabou que esse envolvimento com a pesquisa foi me levando mesmo para primeiro para a pesquisa, porque eu já emendei iniciação científica, mestrado, doutorado, e no meio do doutorado eu passei no concurso aqui na UFAL, Porque com o tempo a gente vai vendo que o projeto de arquitetura ele é muito fascinante, mas tem muitas questões envolvidas com ele que a gente também pode trabalhar e que abre todo um mundo, um campo de atuação que sempre vai ter o que fazer ali, sempre tem o que estudar, sempre tem o que conhecer. E daí, depois desse primeiro contato com as aulas, com o assunto, a parte do conforto que eu me especializei, e que, na verdade, foi a área de todos os meus trabalhos até hoje, é a parte de conforto térmico. E o Léo foi meu primeiro orientador, o professor Leonardo Bittencourt, na iniciação científica e no TCC também. E o TCC, foi um elemento muito importante assim para definir também a minha vida acadêmica, porque enquanto na pesquisa eu acabei começando com conforto lumínico, a gente fazia simulação de iluminação natural, mas aí veio eu conheci, a Bienal Arostegui e o tema do meu TCC foi um projeto que participou da Bienal Arostegui. E aí eu me apaixonei e fiz um projeto para a minha cidade, que eu sou do interior aqui de Alagoas, uma cidadezinha chamada Santana do Ipanema, que eu sempre brinco, a metrópole do semiárido da Alagoa, porque apesar de ser uma cidade pequena, não é cidade grande, assim, nos termos que a gente conhece,
mas é muito importante, assim, para as cidades próximas, né? E aí, depois desse TCC, que é no Centro de Comércios e Serviços Bioclimáticos, eu disse, não, eu gosto disso, a gente fiz o projeto com base no conhecimento, né, dos princípios bioclimáticos, mas aí eu digo, não, eu quero entender melhor isso aqui, quero me aprofundar e vou partir para o mestrado, né? E aí foi onde eu submeti, né, aos testes e acabei decidindo, né, ir para Florianópolis e lá fiquei também para o doutorado depois. É interessante você colocar isso, né? Porque, na verdade, não tem como muito desassociar, né? No caso, por exemplo, conforto com aplicar o conforto, né? Às vezes a gente Uhum. entra em umas pesquisas que são um pouco mais aprofundadas em alguma questão, mas, no fim das contas, né, a intenção sempre, né, é que isso chegue na ponta e vire né, beneficie o projeto, né? Exatamente. Eu acho que a gente não pode perder de vista o lado propositivo, né? Sem deixar de fora, lógico, a compreensão dos fenômenos, né? Como é que eles acontecem. Porque a arquitetura, o urbanismo, eles têm um apelo visual estético muito grande, mas sempre me fascinou a possibilidade de unir esse apelo visual e estético com a questão funcional do ponto de vista de proporcionar bem-estar para as pessoas também, né? Então, você saber que, conhecendo bem a realidade do local onde você vai construir, né, para onde você vai fazer o projeto, você pode obter uma solução que oferece melhores condições para o usuário, eu acho que só disso aí já é uma missão fundamental que qualquer arquiteto e urbanista deve ter, né, ao pensar, ao conceber os seus projetos. Verdade. E eu acho que você toca num ponto que hoje tem sido até tem ficado mais em evidência, né? Que essa, assim, eu, pelo menos para a gente que é um pouco mais envolvido com conforto e bioclimatismo, parece que sempre é muito importante, né? A gente está sempre Sim, muito envolvido. Mas a própria questão do momento que a gente vive tem trazido à tona um pouco mais essas questões, não só de conforto, mas de qualidade ambiental, né? Então, acho que o uhum. momento que a gente vive também tem trazido um pouco isso, né? Da gente ter que refletir, tentar encontrar soluções para melhorar ainda mais, não só a eficiência energética, o conforto, mas a saúde dos nossos ambientes, né? Com certeza, né? Ainda mais que a gente foi obrigado, assim, a ficar mais tempo dentro de casa e a perceber mais o que é que acontece quando a gente passa muito tempo dentro de um espaço só, né? Porque por mais que a gente tivesse, né, uma rotina de trabalho, eu estou na universidade, estou na minha escola, estou no meu emprego, e eu sinto conforto ou desconforto nesses lugares, mas muitas vezes a gente não está focado em perceber isso, a gente está desenvolvendo outras tarefas, né? E em casa isso fica um pouco mais difícil de mascarar, né? A gente começa a prestar mais atenção e não é só na questão do conforto térmico, né? Ruído, a gente fica muito mais sensível a isso, questão de lume, enfim, né? E outras questões também do convívio com as pessoas dentro de casa que acabam, às vezes, destacando alguns aspectos do projeto que poderiam ser melhorados, né, que mereciam ter tido uma atenção diferente. Isso, lógico, a gente está falando num contexto, né, nós aqui estamos numa situação privilegiada, porque nós temos condições de estar isolados em casa, tomando as medidas de precaução adequadas para isso, né? Mas a gente vive num país onde existem grandes dificuldades, grandes barreiras para isso, né? E eu acho que com o tempo, pelo menos comigo, eu estou percebendo isso, né? Que a, a temática do conforto é muito fascinante, é muito atraente, mas para além da ciência, né? Com o tempo você começa a se questionar também com outras coisas, né? Tipo, beleza, existe a forma correta de fazer um projeto, eu posso priorizar essas soluções e conseguir um melhor resultado, mas como é que a gente consegue fazer isso para quem não tem nenhum mínimo, né? Como é que eu acho que eu não tenho resposta para isso ainda, lógico, né? Mas eu acho que o momento, como você falou, ele deve estimular a gente a pensar nesse tipo de coisa também. Não, e eu acho que é um ponto que é muito importante, né? A ciência, a tecnologia, ela não acontece no vácuo, né? Então, a gente tem Exatamente. todo um contexto que ela acontece e tem uma responsabilidade social, né? Até no grupo de Gmail de conforto tem tido muito dessa discussão de Sim. como trazer isso, né? E realmente não tem, eu acho que resposta fácil, né? Mas é um caminho que tem que, né, tem que trilhar de certa forma.
direcionar, pelo menos, colocar como prioridade também, né? Sim. Uhum. Colocar em evidência como merece, porque esse ano de 2020, ele está sendo um marco divisor de muitas coisas na nossa rotina, né? E numa escala mundial. Então, qualquer disciplina, qualquer temática, qualquer campo de estudo, né? Não só arquitetura, não só medicina, ele não vai sair da mesma forma, né? Não vai continuar sendo abordado da mesma forma depois de tudo que está acontecendo. Não, com certeza. E por isso que a gente tem que pensar em como é que pode melhorar os projetos, né? E isso eu acho que a Grada tem um papel muito importante, né? A gente fala aqui um pouco, né? Marca Uhum. muito na vida de todos nós e é aquela coisa, é muito da bagagem que a gente começa a vida profissional, né? E eu Sim. queria falar que você, né, já tem uma experiência bastante grande né, vamos dizer, ministrando aulas de conforto, até ministrando aulas de projeto. Eu queria Uhum. saber um pouco como porque sempre tem essa questão, né? Muitas vezes, se você entra numa aula de conforto sendo muito teórico, o aluno não consegue, né, transpor isso para o próprio projeto, que é o objetivo final, né? Sim. Então, eu penso, isso é uma coisa que eu reflito bastante nas aulas de projeto, né? Como é que eu devo colocar esse conteúdo para o aluno pensar, né, conseguir aplicar isso nos seus projetos. Eu sei que você tem Uhum. tido experiências bastante interessantes nesse sentido, não é, Juliana? Assim, a gente tenta, né, desenvolver alguma abordagem que seja estimulante, né? Então, assim, atualmente, a parte de ensino que eu sou responsável na graduação é o conforto luminoso, né? Então, eu tenho que abordar tanto a iluminação natural como a iluminação artificial. E, assim, sempre tem aqueles momentos em que a gente tem que convencer a pessoa de que alguns dados, por menos estimulantes que eles sejam, eles são importantes para o desenvolvimento de qualquer projeto, né? Então, essa parte, por exemplo, de iluminação artificial, né, a gente não tem como abordar sem trabalhar fotometria, sem trabalhar conceituações mais técnicas, né, mais teóricas mesmo, para a pessoa entender com o que ela está lidando. A parte onde só que eu, assim, como estratégia, vamos dizer, né, eu começo com a parte de iluminação natural, porque é uma ideia que eu sempre faço questão de repetir, né? A partir do momento que a gente acorda e abre os olhos, a nossa visão está trabalhando e daí todos os elementos que a gente observa ao nosso redor, eles vão servir para a nossa orientação também, para causar impressões na gente, né? E aí eu tento começar chamando a atenção da turma, né? Para isso, que tentar trabalhar um pouco mais essa percepção visual, entender como é que as variações das quantidades de luz, né, afetam a sensação deles, o que é que parece ser agradável ou não. Então, a gente tenta meio que mesclar um pouco de experiências que eles possam viver na rotina deles com esses conteúdos teóricos, né? Porque, como eu falei, a disciplina não é de ateliê, ela é uma disciplina teórica, né? Mas a gente tenta envolver alguns experimentos relativos a isso. E não é uma coisa que já veio pronta, assim, né? Então, você deve ter experiência também de ensino. A gente a cada semestre que passa, a cada experiência que passa com uma turma, a gente vai testando o que dá certo e o que não dá. Então, hoje, né, eu entrei na UFAL em 2008 como professora, meu Deus, já fez 12 anos, a gente já está em agosto, né? Pois é. Já está fazendo 12 anos que eu estou, né? Sou professora de lá. E, assim, sendo bem sincera com vocês, no começo, eu acho que os meus alunos são os heróis, assim. Quando a gente começa acabou, tipo, eu vinha do mestrado, né? Estava na metade do doutorado, mas conduzir uma sala de aula sozinha também não é uma tarefa Não, não é. fácil, assim. Por mais que você goste do assunto, por mais que seja empolgante para você. Então, o professor sempre tem aquela, né, de mostrar o conteúdo de uma forma adequada e também estimular o aluno, mesmo quando o conteúdo não facilita muito.
Então, ultimamente, assim, eu fui percebendo que quanto mais eu fosse para esse lado, mais da experiência do dia a dia, né? Eu tenho uma postura também um pouco coloquial, né? Na aula, eu gosto de brincar. Então, por exemplo, eu vou explicar insolação, né? Vou explicar a trajetória solar. Depois vou falar um pouquinho mais Uhum. sobre esse assunto também. Aí para representar a trajetória solar, eu faço uma performance também, assim, umas mímicas, né? Para dizer onde é que o Sol está, para onde é que ele vai, que tem coisas muito, muito básicas, né, da compreensão de estudo de insolação, que são fundamentais para a gente ter um bom resultado no projeto, né? E que, por incrível que pareça, as pessoas confundem muito, assim, né? A carta solar mesmo, se você perguntar a qualquer estudante que esteja tendo o primeiro contato com ela, vai dizer que tem medo, né? Que não gosta, que é difícil, assim, e realmente não é uma coisa muito simples de ser assimilada, não, mas que faz toda a diferença para o projeto. Eu insisto muito nisso. Pois é, e eu acho que isso é muito interessante, né, de tentar trazer esses conteúdos para perto da realidade do aluno, né? Porque a gente sabe que Uhum. tem a diversidade das experiências dos alunos é muito grande, né? Então, às vezes, você trazer um conteúdo que pode parecer desafiador, né, para o aluno e trazer isso para aquilo que ele vivencia no dia a dia facilita nessa construção de conhecimento, né? Então, eu acho Com que é bastante certeza. importante, né, ter essa sensibilidade como professor, né? Porque quando ele entende que aquela situação que ele vive ali pode ensinar alguma coisa para ele, né? Ou que meio não tem uma hierarquia, assim, eu posso viver numa casa muito simples na periferia, eu posso viver num apartamento de luxo na orla, mas Tem nas duas iluminação, né? situações, nas duas situações, as condições ambientais vão me afetar. Então, o que é interessante a gente trabalhar disso daí? Que diferenças existem nessas realidades, né? O que é que por que às vezes só um determinado tipo de arquitetura é objeto de estudo e outros não são, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco para desmitificar isso. São frases que a gente vê muito repetidas, né, clichês assim, mas eu já ouvi uma frase que diz que o bom é inimigo do ótimo, né? Porque às vezes a gente acha, não, porque não dá para tornar isso aqui perfeito, então eu vou deixar isso de lado, não tem como resolver essa situação. Mas o mínimo que você faz para melhorar uma situação de precariedade numa habitação, por exemplo, já faz muita diferença, né? E eu tive um exemplo disso. Eu tenho uma aluna, né, a Poliana Mena, ela é mestranda e ela trabalhou num projeto aqui do governo do estado, que visitava as grotas, identificava as grotas, né, para quem não sabe, são nas encostas, né, Sim. em Maceió a gente tem muito isso, ao longo do curso de rios que a gente tem aqui, né, são áreas bem vulneráveis e existem muitas favelas, né, nesses espaços. Então, visitando esses locais, eles perceberam que o nível de precariedade, a instalação, por exemplo, de um banheiro adequado, a substituição de lâmpadas ou colocação, né, de instalação elétrica, já fazia toda a diferença. Então, foi muito legal poder ter a Poliana trabalhando nisso, né, porque já vai trazendo essas realidades e a gente tenta também levar um pouco dessas experiências para relatar na sala de aula, né, para mostrar e tentar abrir essa visão, assim, né, tornar a visão de mundo mais abrangente. Né? A gente tenta, né? Nem Não, mas, sempre. não, mas é muito bacana. Eu acho que a pesquisa, tanto de PIBIC quanto na pós-graduação, ele tem esse potencial de trazer experiências novas para levar para a sala de aula também, né? Com certeza. Mas, Juliana, fala um Pode pouco para... falar. Não, imagina, desculpa. Queria que você comentou da questão da carta, que ela é um pouco desafiadora. Na primeira vez que todo mundo vê, fica assim, meu, é muita linha, meio complicado, né? Mas, assim, é uma forma, né, que a gente pode... Existem formas e formas de apresentar, né? E formas de usar também, né? Então, você até chegou a comentar, né, um pouco, né, nesse viés mesmo de como trazer a realidade do aluno para aquilo que ele está estudando na carta, para ele tentar criar, vamos dizer assim, essa associação e ver que, na verdade, ele já tem um conhecimento que ele carrega, só que às vezes ele só precisa relacionar com aquilo que ele está aprendendo, né?
Exatamente, né? Ou às vezes é a própria linguagem, assim, que mais técnica que é usada, que pode afastar um pouco, né? E dizer logo aquilo, não vou conseguir. Mas, por exemplo, né? Os arquitetos que estão aqui nos assistindo, principalmente os conforteiros, conhecem o que é uma carta solar e sabem que cada local, né? Ali a gente tem o traçado da trajetória que o Sol faz ao longo dos diferentes horários do dia e períodos do ano. E uma coisa que eu fui percebendo com o tempo, né, é que, às vezes, como as cartas para cada linha de trajetória tem uma data de um lado e outra data do outro, né, Sim. as pessoas acham que se colocou lá a insolação de uma fachada, por exemplo, e só pega aquelas datas de um lado, eles acham que é só naquelas datas que o Sol está incidindo ali, né? E para fazer a pessoa entender isso, né, veja, uma coisa de layout da carta, né? Uma bobagem. Mas aí você vai puxando e vê que a pessoa não entende que é o significado, por exemplo, de solstício e de equinócio, né? Do Uhum. movimento da Terra ao redor do Sol e tudo mais, e do próprio movimento diurno, para entender que isso ocorre pela própria variação, né? Desse movimento e que como eu digo para eles, né, minha gente, tudo que vai, volta, né? Então passou por aqui, aí eu faço, né? Aí o sol nasce aqui, aí vai assim até, vai na frente. Chegou aqui, ó, é o solstício, aí volta. E aí nessas às vezes quase eu levo queda, né, no meio da sala de aula, mas tentando trazer um pouco mais de humor também para as aulas, né? A gente tenta fazer isso. E beleza, tá, tudo bem, aí eu ainda estou falando dos princípios da carta, né? Mas e depois para levar isso para o projeto, né? Outra questão que eu vejo a dificuldade das pessoas é associar o dispositivo arquitetônico que foi projetado, né, uma solução de fachada, por exemplo, e o efeito que ela vai causar de sombra na abertura, né? Então, não adianta de nada eu entender ou achar que entendi, né, como é que uma carta solar funciona, se eu não consigo associar isso com a solução projetual, né, com o dispositivo que vai servir para compor aquela arquitetura, aquela fachada. Então, é outra que eu procuro gastar um tempinho da aula, né? Colocando alguns desafios para eles. Então, coisas que qualquer professor faz, né? De lançar o exercício, de colocar uma hipótese de uma edificação num determinado lugar, né? E aí, tipo, olha, eu tenho esse prédio aqui, está aqui a orientação, está aqui a planta, a fachada. O que é que você acha que vai acontecer na data tal, nesse espaço aqui? Vai ter sol aqui direto? Não vai? O que é que isso pode afetar no conforto, no desconforto, né? Porque na nossa conversa prévia, né, a gente conversou sobre a questão da dissimulação, né, das ferramentas computacionais, os benefícios que elas podem trazer, e lógico, a gente não vai cobrar que hoje em dia, no ritmo de produção projetual de um grande escritório, ou até de um escritório mais simples mesmo, que o arquiteto ele fique durante muito tempo confeccionando ali, né, gráficos e cartas e tudo mais para poder tomar a decisão de projeto dele. Mas eu tento passar que a compreensão de como acontece o fenômeno, né, às vezes nos esboços iniciais do projeto, se ele compreende bem aquilo, ele pode partir para o uso de uma ferramenta mais elaborada, mais avançada e tirar melhor proveito dela, porque ele já entende como é que funciona o fenômeno físico, né? Ele entende como é que funciona a propriedade do material diante daquela condição de estar exposta ao sol ou não, ele entende aquela janela naquela orientação, o quanto de sombra ela pode ter ou não, dependendo do dispositivo que ele usar, né? Então, é nesse sentido que eu tento montar, assim, as minhas estratégias, né? Em si. Cada ano, com os erros e acertos, a gente vai tentando adaptar. Vai sempre aprendendo, né, Juliana? Acho que É, esse é o grande, né, de quem é inteligente, é aprender com as experiências, né? Mas eu acho muito certamente. interessante o que você coloca, na verdade, porque muitas vezes, né, e eu já fui perguntado algumas vezes sobre isso, né? Que é claro que é fascinante ferramenta de simulação, mas você não entender o fundamento é meio que como se fosse um jogo de acerto e erro, né? Você não tem Uhum. norte para se guiar.
Então, no fim das Isso. contas, as ferramentas mais básicas são aquelas que conseguem te dar uma fundamentação, te dar uma orientação até para depois fazer uso de outras ferramentas mais complexas, né? Então, não tem como fugir, por exemplo, de uma carta solar, uma carta psicrométrica, né? Das coisas que dão um pouco de embasamento para a gente, né? E às vezes eu acho que, principalmente na graduação, assim, é justamente por não entender o quanto esses instrumentos podem colaborar, que eles acabam sendo excluídos da prática do profissional, né? Então, tipo, não, isso aqui é muito complicado, não estou entendendo o que é que significa, né? Então, às vezes é tido até como problema, tipo, eu estou numa... E, infelizmente, às vezes até no curso, sabe? A gente já escuta histórias, assim, da pessoa tá lá no ateliê e diz, não, olha, com outros professores, né? E tipo, eu fiz essa solução aqui, vou estudar a insolação agora para desenhar o Brita. Não faça isso não, que vai atrapalhar toda a sua ideia, vai destruir o seu conceito, né? Aí também como a gente não muitas vezes não tem como criar acordos tão, não posso dizer, conciliadores, né, entre todo mundo, entre todo o corpo docente ali que vai estar com a turma, o que resta, ou o que é o caminho para a gente conseguir isso, de fato, é trabalhar com o estudante, né, é fazer ele entender a importância de cada coisa, que eu estou puxando a sardinha aqui para o lado do conforto ambiental, mas diante de todos os outros componentes da arquitetura, né, que são muitos, né, principalmente ele entender que qualquer escolha que ele faça tem um custo, né? Então, se ele escolheu priorizar determinado aspecto, teve uma justificativa para isso e teve outro que foi colocado em segundo plano. Então, diante do cliente que ele vai ter lá adiante, diante do conjunto de condicionantes que ele vai ter, ele pelo menos vai ter que saber justificar por que daquela solução e por que ele priorizou determinado elemento em detrimento de outro. Né? Então, realmente, né, a arquitetura é extremamente multidisciplinar, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de muitas coisas e, com certeza, né, nesse balanço, né, vai priorizar uma em detrimento da outras, né? Por isso que eu acho que é muito importante isso que você colocou na sua experiência de disciplina, de depois que passa algum conteúdo, é tentar criar esse tipo de exercício que é um pouco mais projetual, né? Que é essa questão assim, então num cenário desse, como é que funcionaria? O que seria melhor, né? Então, de certa forma, isso acaba aproximando do que seria de projeto, né? Tem que trazer para um lugar de maior proximidade, né? Senão vira aquele conceito estanque que não tem justificativa de ser utilizado, né? Agora também a gente sempre tem que tomar o cuidado, né, de não exagerar demais às vezes na linguagem técnica, né? Porque como a gente conhece, né, e já trabalha muito com esses conceitos, às vezes cai numa tentação assim de detalhar demais coisas que não está exatamente naquele momento, né? Então, às vezes eu fico me policiando também para pensar, não, graduação, né? É uma Vamos coisa, focar né? aqui no que é mais útil para eles mesmos. Então, pois é, e até a gente conversou que, na verdade, muitas vezes essa questão, por exemplo, de simulação acaba entrando mais na pós-graduação mesmo, porque o aluno já tem uma base, né, um pouco mais consolidada e agora ele está dando esse mergulho maior nesses assuntos que ele tem interesse, né? Mas também, quando chega mesmo na pós-graduação, não sei aí vocês na UNB, né? Mas outro trabalho que eu acho que a gente precisa fazer, que é desmistificar que a ferramenta, ela não é a pesquisa, né? Ela é um instrumento usado para alcançar o resultado da pesquisa. E muitas vezes as pessoas se fascinam assim, com as possibilidades que a ferramenta oferece, né? Principalmente as ferramentas mais recentes, né, de arquitetura paramétrica e tudo mais. E aí eu acho que vale a pena sempre salientar o protagonismo que o arquiteto deve ter, né? Seja como pesquisador no momento que está estudando aquele fenômeno, seja como uma pessoa que está concebendo o projeto. Então, assim, no final das contas, né, eu volto para aquele argumento inicial. A gente nunca pode perder de vista a importância do conhecimento técnico, né? De como que aquilo funciona para
poder interpretar os resultados que algum mecanismo mais avançado pode me proporcionar, né? Não adianta de nada ter um monte de gráficos, um monte de parâmetros lá, e eu não consigo interpretar aquilo. Então, pois é, na verdade é um pouco isso, né? A ferramenta é só um meio para um objetivo que a pessoa tem, seja no projeto ou na pesquisa mesmo, né? Exatamente. Porque no fim das contas tem um pouco disso, né? Até quando você consegue fazer um diagnóstico de alguma coisa, por exemplo, uma ferramenta, vai propor um brise, né? O programa não vai propor o brise para você, você que vai ter que propor, né? Então, vai depender de estudar de novo, por exemplo, a carta solar, né? Uhum. E aí entram também os outros fatores, né? Porque você pode até começar pela questão ambiental em si, né? Pela questão do desempenho que aquilo vai ter do ponto de vista de ganho de calor, de sombreamento, mas você tem que pensar na questão da manutenção, na questão da plástica da obra, enfim, né? Uma série de fatores que só o arquiteto pode considerar, né? Não conheço ainda alguma ferramenta que pese esses fatores mais objetivos e subjetivos também para conseguir dar um resultado pronto. A inteligência artificial, mas também não é tão inteligente assim, né? Tem que ter uma inteligência humana, natural. Hein? Não, muito bom, Juliana, porque eu acho que isso é aquela coisa, eu até sou culpado, porque às vezes eu me fascino demais com novidades, assim, né? E é aquela coisa, isso é só um meio para algum objetivo que a gente tem, né? E não tem jeito. Eu acho que Fundamentação de base é essencial, né? A gente pode e deve se fascinar também, porque tem muita coisa interessante que surge aí. Não se sinta culpado, não. Não, mas eu sei que às vezes brilha o olho e fala assim, não, dá um passo para trás que você está colocando o carro na frente dos bois. Acontece mesmo. Cautela, né? Uma precauçãozinha é boa, sim. Não, mas eu acho que é essencial esse tipo de comentário, esse tipo de colocação, porque faz a gente perceber que, apesar de a gente ter muitas ferramentas muito boas, com muito potencial, querendo ou não, a gente tem que, é aquilo que você falou, desde a etapa inicial, como eu for propor a morfologia, eu considerar a orientação solar, tanto para a questão da geração da forma, quanto a colocação das aberturas, desde essa etapa, mesmo antes de você começar a pensar, vou detalhar um brise, né? Você já está podendo utilizar conceitos de bioclimatologia para melhorar o seu projeto, né? E outra coisa que também, né, já falando nos mestres, assim, o Léo falava muito, né? Muitas vezes a questão bioclimática vem no final como tipo, não, resolvi tudo e agora eu vou deixar esse prédio bioclimático, né? E hoje em dia, às vezes também com essa questão da má interpretação que alguns selos ou certificações podem estimular para quem não estuda, né, adequadamente como aplicar. Não, então tá aqui meu projeto, mas eu coloquei um brise, coloquei um teto de jardim, coloquei uma placa um painel fotovoltaico nele, pronto, tá sustentável o meu projeto, né? E aí eu acho que não é por aí, né? Ele tem que entender que o conceito de projeto bioclimático, conceito de sustentabilidade mais ainda, né, demanda uma integração de várias questões. Não é que um projeto que tenha teto jardim, brise, painel fotovoltaico não seja sustentável, né, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muitas vezes eu percebo uma sede, assim, de já ir no elemento, né, no símbolo daquilo que é verde, assim, ao invés de pensar no funcionamento integrado de tudo isso e propor uma solução eficaz de verdade. Pois é, porque não é o objeto, né? Vamos dizer, a forma que você desenvolve a arquitetura, né? Isso. É que nem um texto, né? Assim, fazendo uma analogia. A gente tem diversas palavras na língua portuguesa, né? Você pode reunir para conseguir um texto perfeito, né? E pode reunir para conseguir uma coisa que é incompreensível, né? Então, o vocabulário, ele existe, está disponível, mas precisa ser conectado adequadamente para passar uma mensagem positiva, construtiva, né? Para quem vai utilizar. Não é só uma questão das partes, é uma questão do todo também. Né? Exatamente. Muito bom, Juliana. Juliana, a gente está, né, já estamos chegando no horário. Eu queria tentar pensar um pouco nessa questão
sintetizar um pouco o que foi a conversa aqui, é um pouco isso, né? Eu acho que a gente tem muito que caminhar para poder, né, cada vez mais os projetos terem melhor qualidade ambiental, serem mais bioclimáticos. E a gente tem muitas ferramentas à disposição, mas não dá para fugir dessa questão dessas ferramentas mais básicas, ou vamos dizer, mais fundamentais, né? Como a carta solar, por exemplo, né? Então, acho que, eu não sei, qual seria o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo se aprofundar nisso, né? Os profissionais ou os estudantes que estão aí querendo... Não, eu gostaria de fazer um projeto mais bioclimático, mas eu quero aprender Grasshopper para fazer simulação paramétrica, né? Mas tem outras coisas que às vezes também são, né, passos, vamos dizer, mais fundamentais de consolidação do conhecimento, né? Com certeza. Bom, acho que a gente tem vários caminhos, né? Principalmente hoje que a comunicação está tão difundida, né? Um exemplo disso é o próprio canal Bioclimáticos, né? Que publica tanta coisa interessante. A gente tem vários outros canais, né? Que são voltados para esse aspecto, mas a gente tem muita literatura acessível e boa também aqui no país, né? Muitos livros você não precisa nem comprar e você já pode ter uma introdução no assunto interessante, né? E quem já é arquiteto, às vezes eu acho engraçado, até na faculdade mesmo, né? Os professores vêm falar com a gente, que dá aula de conforto, né? Que hoje lá aqui na FAO, somos eu, a professora Maria Lúcia Oiticica, da parte de acústica, e tem o professor Ricardo Vitor, que está chegando agora também para essa parte de térmica e bioclimatologia. Aí as pessoas chegam para a gente e falam assim, não, porque você que entende de conforto, eu digo, mas você é professor de projeto, né? Você trabalha com projeto, você também entende, né? Pode não estar sabendo expressar adequadamente, mas assim, eu acho que a curiosidade de entender como os fenômenos funcionam, né, uma questão básica. Não tem, nós que vivemos no Brasil aqui, né, que é um país de clima predominantemente quente, a gente precisa entender como é que funciona vento, como é que funciona sol, né? Assim, se eu pudesse colocar dois elementos básicos, mas que são fundamentais, eu colocaria esses, né? E às vezes são detalhes tão simples, né? Tipo, a questão da ventilação mesmo, uma abertura, está se falando tanto agora de ventilação cruzada, né? Mas muitas vezes os ambientes não têm essa possibilidade de ter a ventilação cruzada. E não digo nem ventilação cruzada para o exterior, mas a própria disposição da abertura, o vento, ele só vai entrar no lugar se ele tiver por onde sair, né? E a diferença que faz, às vezes, quando você abre a porta com aquela janela, e isso causa um resultado diferente em casa, já vai chamando a atenção da pessoa, né? Para que isso é importante também. Então, esses detalhes que a gente está mais em casa agora e está percebendo isso, principalmente para os estudantes, né? Ou para os profissionais que já estão atuando, eu acho que deveriam prestar atenção, né? E isso estimular a curiosidade. Então, a gente tem, como eu falei, uma literatura bem vasta nisso já, né? O próprio site do Laboratório de Eficiência Energética da UFSC tem muitas publicações interessantes para quem quer se informar um pouco mais sobre isso, né? O próprio livro de Eficiência Energética do Lambert, do Dutra e do Fernando Pereira. Tem sites, por exemplo, né, de ferramentas que são simples de utilizar, como o Climate Consultant, que você consegue usar dados de qualquer lugar do mundo, né, que tem arquivo climático, lógico. Você consegue conhecer um pouco mais daquele clima. O que mais que eu posso colocar? Enfim, literatura, estudos de caso, tentar aprender um pouco também com a experiência prática, né, quem já projeta, o que é que deu certo, o que é que deu errado no seu projeto, porque por mais que a palavra possa parecer acadêmica, né, ou pomposa, assim, mas ela lida com coisas que estão no nosso dia a dia, né, a gente passa, e agora muito mais, boa parte da nossa vida dentro de edificações, então a gente tem o dever, como arquiteto e urbanista, de
construir boas edificações, de projetar boas edificações, né? Então, para fazer isso, conhecer esses mecanismos de interação de um edifício com o clima ao redor dele, com o entorno urbano também, né, que a edificação ela não está isolada, ela interage com toda uma condição alterada pela ocupação da cidade também, né, então acho que estudar sempre, assim. Não, Arquiteto nunca deve parar de estudar. uhum. Não, Cada isso projeto é um tema de pesquisa, na verdade, é né, sempre sempre uma vai ter uma parte de investigação, pesquisa. né? Um projeto, né? Exatamente. Não, eu acho que é excelente o que você colocou, Jana. A gente tem muitas coisas que são muito acessíveis hoje, né? Desde material didático, né? O livro, né, do Lambert, do Dutra e do Fernando é um ótimo exemplo. É só baixar, né? Ele é bem ilustrado, ele é bem didático, né? Ele é bem interessante. E você tem programas, né, simples que te ajudam a compreender melhor o clima, né? Isso. Então, tem muitas coisas bacanas, né? E eu acho que é um pouco também aquilo que você falou no início, né? A gente vive o espaço, então é ter essa curiosidade de tentar entender melhor aquela coisa. Às vezes não vai ter como mudar essa questão de o contexto é esse, eu não vou poder botar outra janela, mas abrir a porta pode fazer uma diferença muito grande. Então essa coisa de mexer na casa, mesmo que seja nas coisas que já existem, né? Ajuda a gente a compreender melhor, né? Então acho que é um bom recado mesmo. E também tem outra, acho assim, quando a gente, né, eu, Caio, você já é mais novinho, né? Quando a gente começou a pesquisar e tal, de lá para cá, né, falando aí de 15 anos até agora, muita coisa já se desenvolveu, né? Todos nós aqui fazemos parte de uma geração que já foi muito influenciada por esses primeiros mestres desbravadores, vamos dizer assim, né? Então, essas pessoas lançaram sementes e já deram frutos de vários trabalhos por aí, né? Se a gente for olhar em cada lugar do país, né? Meio que cada local assim tem aquela pessoa, aquelas pessoas que se destacaram com isso. E aí muita coisa já foi produzida, seja em termos de software, de publicações, de livros, né? E além dos livros, os eventos também, né? A nossa associação aqui, a ANTAC, né? Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, disponibiliza muita coisa, os eventos da área, né? Os INCACs e os INTACs, que são bastante tradicionais na nossa área. Não tem desculpa, quem quer informação encontra muita coisa já publicizada aí, né? Então, tendo a vontade, a curiosidade e querendo, né, se aperfeiçoar nisso, encontra fontes de pesquisa e de especialização, né, em vários lugares. É muito bacana, né? Eu acho que tem um material e é né, tanto a revista, né, Ambiente Construído, quanto todos os eventos que, né, você dá para encontrar no Cielo, no InfoArc, no InfoAb, né? Eu acho que é um bom caminho para as pessoas, né? Não sei se você quer falar também, né? Eu lembrei agora, né? Vocês têm desenvolvido alguns programas aí na UFAL, né? Para iluminação. Recentemente, o meu companheiro, né, do Grupo de Estudos em Conforto Ambiental, o professor Fernando Cavalcante, ele desenvolveu uma ferramenta justamente, né, para compreender melhor a carta solar, a insolação. Então, a gente está falando tanto aqui, né, se chama Arc Solar. Quem quiser mais informações, pode ir lá no Instagram, no perfil do Grupo GECA, e tem lá, né, o endereço de onde baixar e tudo mais. Então, tem essa ferramenta. Na UFAL, nós temos também o grupo de pesquisas em iluminação, né, que é o professor Ricardo Cabuz. Eu também participo do grupo com ele, e há muito tempo o Ricardo ele vem desenvolvendo vários softwares, várias ferramentas, principalmente o Tropilux, né? E Sim. daí já é uma ferramenta mais voltada para pesquisa em iluminação, mas que possibilita obter resultados fantásticos. Assim, é uma ferramenta gratuita também, né? Isso também é importante de se destacar. Então, seja para pesquisa, seja para quem está iniciando na área, você encontra esses recursos disponíveis, né?
Estou olhando aqui o chat, né? O Caio colocou uma Não, o cara pergunta. colocou aqui, o Gleidson tem uma pergunta, né? Eu acho que você tem, até por ter essa experiência lá no LabE, né, com o pessoal Uhum, da engenharia civil, talvez você possa. Às vezes me perguntam no curso de engenharia civil, eu já dei aula na engenharia civil, mas eu dei aula de AutoCAD, né? uhum. Então, não posso dizer muito como é que é isso, na verdade, mas talvez você, né, pelo convívio maior, possa falar um pouco como é que você enxerga essa diferença, né? Ele pergunta, o que você acha de trabalhar conforto nos cursos de engenharia civil, né? E aí, pensando Pois assim, é. a diferença de que é trabalhar isso na arquitetura e na civil, né? Nem todo Uhum, curso de civil acaba tendo esse tipo de conteúdo, mas, por exemplo, lá no é, LabE é muito forte, então no civil da UFSC tem. Então, né, não sei qual que é a sua é. visão dessa diferença aí. Então, assim, eu acho que a diferença de trabalhar o conteúdo do conforto na engenharia é porque os engenheiros eles têm um papel fundamental com o funcionamento da edificação, né? Com a infraestrutura dela, como é que ela vai funcionar, não para além de aspectos compositivos, né? Que isso aí a gente está no campo da arquitetura e do urbanismo. Mas os engenheiros, né? O campo da engenharia tem, eu acho que eles deveriam andar sempre juntos, assim, porque são profissionais que podem dar um respaldo muito importante para os arquitetos, especialmente nessa parte de climatização, né? Porque eu às vezes até brinco também, né, que a gente fala do projeto bioclimático, mas o projeto bioclimático, ele não é somente aquele projeto que está, e às vezes a realidade, né, não permite que a gente tenha uma integração tão harmoniosa com a natureza assim, para depender só desses recursos naturais, né? Tem momentos, tem situações, né, você não vai exigir de uma pessoa que more em Palmas, por exemplo, né, alto verão, que só com a ventilação você resolve, porque não vai dar, né? E aí, quando você começa a pensar de um modo mais integrado, com sistemas de climatização, com a própria solução do material construtivo em si, né, eu acho que os engenheiros podem fazer uma parceria muito boa e até a disciplina que o Lamberts oferta, né, lá na graduação é na engenharia civil, né? Uhum. E ele aborda esse conteúdo de desempenho térmico numa perspectiva mais, vamos dizer assim, não propositiva, mais avaliativa, mas que eu acho que faz falta quando não é abordada, sabe? Eu acho que seria importante, sim, abordar esses aspectos de conforto no curso também. Não, como você falou, é essencial que andem de mão dadas, né? Porque Uhum. às vezes são visões um pouco diferentes de como encarar o mesmo problema, né? Então tem E que se muito. complementam, né? Exatamente, é. Então acho que, e assim, até não sei, né? Porque não é necessariamente obrigatório esse tipo de disciplina, não é só o conteúdo, que às vezes entra transversal em alguma disciplina na engenharia civil, mas o engenheiro, até como você falou, essa formação um pouco diferente, às vezes ele é um pouco mais na avaliação daquilo, então ele Uhum. acaba pegando alguns detalhes mais técnicos que às vezes na graduação a gente não entra tanto na arquitetura, né? Então tem muito a É, colaborar realmente. Então o pessoal aqui está até conversando no chat, né? O pessoal está animado, falando que virou que ponto de bom. encontro aqui para quem gosta de conforto. É uma satisfação muito grande para a gente. E eu queria, né, eu vou deixar, né, Juliana, você poder dar uma mensagem final, mas eu queria agradecer, é um prazer, é sempre uma experiência muito agradável, né, muitos ensinamentos, então só tenho a agradecer por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? É sempre muito bom a gente se reunir para falar daquilo que a gente gosta, né? E quando você percebe que mais pessoas gostam de falar sobre esse assunto e tem muita experiência para compartilhar, né? O Caio mesmo, a gente já teve junto aí em bancas de dissertações, de teses, né? Sim, se tem algum lado bom da pandemia, é a gente ter estreitado mais esses laços à distância, né? Apesar de estar à distância, mas a frequência desses movimentos de reuniões, de debates virtuais, lá no nosso curso a gente está tendo essa experiência também com o nosso canal, né? Então a gente está
por um lado, angustiado de estar longe, mas está descobrindo um monte de coisa nova, né? Tomando contato com outras visões e vendo como que a arquitetura e o urbanismo também é tão amplo, né? Ao mesmo tempo que isso fascina, né, também mostra a importância da nossa área de atuação para colaborar aí com a sociedade, né, guardando as devidas proporções de humildade, né, que às vezes arquiteto e urbanista tem uma certa tendência de achar que tem poder para resolver tudo, né? Não tem, mas Aquilo tem que corbusei na possibilidade de pessoa, né? colaborar. É. Não, verdade. Não, ótimo, Juliana, excelente, né? O pessoal que está te elogiando muito aqui Eu que no agradeço, fico chat. feliz de poder ter colaborado de alguma forma, né? Não, e é muito bacana, eu acho que essa questão da gente estar à distância, de alguma forma a gente tem arrumado formas de estar mais juntos, né? Vocês têm feito também lives muito bacanas, né? Aí na UFAL, até vi que a Cláudia vai estar aí semana que vem com vocês, você vai E estar semana que moderando, né? vem vamos estar com a Cláudia, o Antônio César, da Federal de Pelotas, e a Clarissa Zomer, lá da Federal de Santa Catarina. Né? Vou falar um pouquinho sobre edifícios de energia zero. Tá muito Aí, legal. vamos aí, né? A gente, uma hora vem aqui no Bioclimatos, outra hora vai lá no AURB FAO, e vamos transitando e compartilhando conhecimento, que a gente só tem a ganhar com isso, né? Com certeza. E é imperdível esse papo aí de segunda-feira, né? Quem está assistindo, gente, marca na agenda. Vamos para lá também, já coloca aí na agenda. Tá certo. Juliana, muito obrigado. Gente aí no YouTube, mais uma vez, obrigado. A gente se vê em breve. Semana Tchau, que vem, pessoal. Caio vai estar com a Larissa Studbrach, né, que já fez mestrado na UNB e é uma das pessoas que está muito à frente do escritório do Atria aqui em Brasília, que trabalha com projetos bastante interessantes, tem uma experiência muito bacana na parte de eficiência energética. Eles vão conversar um pouco sobre essas experiências. Então, nos Joia. vemos em breve, gente. Grande abraço. Obrigado, Juliana. Tchau, pessoal. Sucesso para vocês aí no canal.